Boa noite, pessoal. Boa noite. Está funcionando? Bota mais perto, o pessoal está parecendo fome. É porque... Boa noite, pessoal. Boa noite ao pessoal do Instagram. Tudo bem com vocês, né? É um prazer estar aqui novamente nas quintas-feiras. E por questões de trabalho, eu estava vindo aos sábados sorver um pouco da energia dessa casa. Está pensando que a vida está difícil, gente, não é? E o tema de hoje, que a gente vai conversar, esse nosso bate-papo, é: ser médium é um privilégio? É uma pergunta. E esse tema, pessoal, a gente vai conversar, ele nasceu muito do que eventualmente a gente vê acontecendo nas casas espíritas, ou até mesmo com as pessoas que estão chegando no movimento espírita, na doutrina. Porque quando a gente vai falar, e lá atrás, o pessoal um pouco mais antigo, dos anos 70, 80, sabe disso, você ser espírita, você era associado muitas vezes a algo sobrenatural, ao diabo, né? Então, hoje em dia, como eu costumo dizer, ser espírita é pop, é fashion, né? Porque o artista tal é espírita, porque o cantor tal é espírita. Mas ser espírita em si resume muitas outras questões que são as verdadeiras do que simplesmente o falar. E o médium, como o nosso insigne Allan Kardec nos trouxe o termo, que significa intermediário, ele é um dos elementos principais no desenvolvimento do nosso movimento espírita. Também para fazer valer um dos princípios, né, da nossa doutrina, que é a comunicabilidade com os espíritos. Foi Kardec que inventou isso? Já existia? Como tudo que a doutrina trata. Eu costumo dizer que a nossa doutrina espírita, ela não inventou nada. É uma codificação. O que é fenômeno, o que é que necessita de explicação, Kardec veio, investigou, estudou e fez essa codificação, porque os fenômenos, eles aí sempre existiram. Eles estão na natureza. O pessoal que se dedica à história, que já leu o Novo Testamento, que se lembra lá da Grécia Antiga, né? Porque a gente, enquanto ser humano, né, inteligente, consciente, vamos lá que tenhamos 10 mil anos, né? Quem lembra lá de história lá atrás, era a Mesopotâmia, Fenícia, né? Assim? Aquele início, Babilônia. E a gente vai observar, principalmente no Novo Testamento, existiu uma cena, né, em que Moisés proibiu de que se fizesse comunicação com os espíritos. E muitas religiões que seguem ainda, né, à risca, sem uma contextualização do Antigo Testamento, ainda diz até hoje que é proibido, que é contra a lei de Deus. E quando a gente sabe que aquilo que Moisés veio a proibir no meio daquela multidão, no deserto, procurando a terra prometida, foi a mesma coisa, era a mesma coisa que já acontecia também na Grécia Antiga. Lá, por exemplo, no santuário de Delfos, né, que tinham as pitonisas, as médiuns, né, em que elas também estavam ali disponíveis para que as pessoas fizessem o quê? Consultas. A grande questão, gente, é que tanto Moisés como o que acontecia lá em Delfos e em tantos outros lugares na antiguidade, é que as pessoas iam para fazer essa comunicação com os espíritos, mas para saber de quê? De questões menos produtivas, né? Eu vou me casar quando, seu espírito? Eu vou ficar rico ou rica? Me diga uma coisa, o que é que fulano fez que está assim?
Hoje em dia a gente não faz isso nas consultas, não. Eu acho que não tem mais essas perguntas, né? Não tem essas questões, não. Não tem. Então a gente foi evoluindo, vamos lá dizendo. E Moisés proibiu justamente por isso. Porque era algo improdutivo, que não dava em nada, e que só fazia aumentar o quê? A não crença no Deus único, que era uma questão principal em relação àquela saga toda dos hebreus. O Mestre Jesus veio, como nós dizemos, ele, um médium de Deus, né? Ele veio nos transmitir os pensamentos de Deus e veio nos mostrar, sim, de que existe um mundo além do mundo material. E é interessante que quando Cristo nos convida a dizer que brilhássemos a nossa luz, brilhe a vossa luz. Ah, Senhor, eu tenho uma luz interna. Temos, todos temos. Umas mais ou menos apagadas, precisando de um polimentozinho, tirar poeira, mas todos temos. E ele também disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Sabemos disso, já lemos, não é verdade? E aí a gente vai observando que quando Cristo, ele nos mostrou que o caminho era o caminho do amor, da caridade, então uma nova forma se tomou. Alguns se irritaram, a gente sabe, porque estavam esperando aquele Salvador que viria vingar Israel, que à época estava sobre os domínios do Império Romano, mas todos, como diziam as Sagradas Escrituras, né? Isaías e tantos outros, escreveram anos, 400, 600 anos antes, exatamente o que ia acontecer. Então a gente começa a entender que a vinda do Cristo, e ele disse que não falou tudo, que iria enviar um novo Consolador, e a gente o tem na doutrina espírita, de que na verdade a nossa doutrina, ela vem e nos trata, esmiuça. Eu costumo brincar que é uma papinha na boca, vai estar mastigado aqui. A moral do Cristo é o que nos importa. Não nos importa saber se Maria era virgem ou não quando teve Jesus. Não importa para a gente querer saber o que Jesus fez dos 13 aos 30 anos. O que interessa para a gente é o ensino moral dele. E nós, que ainda estamos no mundo de provas e expiações, a gente é dado a essas questõezinhas de detalhes, de querer saber até o fim as respostas, né? Para não dizer fofoca, né? Uma palavra feia. Então a gente gosta das coisas bem explicadinhas, como dizia aquele personagem, dos seus mínimos detalhes, vamos dizer assim. E aí, meus irmãos, a gente vai começar a observar que Kardec, no segundo livro da codificação do Pentateuco, foram 30 livros, 32, a gente vê que no livro dos médiuns, ele vem, determina, denomina mediunidade, termo médium, nos explica e nos diz que qualquer pessoa que tenha um mínimo de influência dos espíritos, ela é considerada um médium. E que todos a têm. Aliás, são raríssimas as pessoas no mundo de que não tenham um rudimento, algo bem simples de mediunidade. Logo, não é um privilégio ser médium. E mais, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, Kardec volta a frisar de que a mediunidade não é um privilégio e de que ela não deve se vir a paga, ou seja, cobrar por aquele dom que sabemos nós Deus deu. Ora, se todos somos médiuns e sabemos que uns em maior ou menor gradação, não é isso? Aqueles, como a gente diz, o quê? Aqueles que têm a sensibilidade maior, que a gente diz que agem, são médiuns ostensivos, mas não deixa de ter avalia todos os outros. Wagner, e por que essa conversa toda? Porque, meus irmãos, todos somos médiuns e não é privilégio. A mediunidade não dita
se um é melhor do que o outro. E é isso que a gente, nessa nossa conversa, vem explicar e frisar para que não ocorra no nosso movimento espírita, não na doutrina. A doutrina ela não se altera. O movimento que é feito por nós seres, homens imperfeitos, encarnados ainda, de querer determinadas modificações. Então, não existe na casa espírita o médium general, o médium capitão, tenente, soldado, sargento. Não existe essa hierarquia. Não existe o médium diplomata, o médium chanceler, o primeiro médium, o segundo médium, o milésimo médium. Todos têm um valor. Como todos nós, enquanto seres humanos, temos um valor único para Deus, nosso Pai. Nessa máquina divina, eu sempre digo, né? Eu costumo comparar quando é para a juventude, assim, mas eu falo daquela máquina que naqueles filmes dos Marvel, né? Aquele duelo infinito nos seus nomes, aquela coisa comprida, aquela máquina enorme, cheia de roda. Aí lá no fundo da máquina, lá atrás, bem lá embaixo, existe um parafusozinho desse tamanho com uma portazinha assim, uma arruela. Sou eu, essa arruelinha aqui. Mas, sem mim, essa arruelinha, a máquina divina, ela não funcionaria 100%. Todos nós somos importantes para Deus. E Jesus fez questão de dizer isso quando ele falou que nenhuma ovelha seria perdida. Cada um de nós é especial para Deus. E o trabalho do médium é mais especial que o trabalho de todos nós, porque o médium que se dedica à prática daquilo que Jesus nos ensinou, que é a caridade, que é esse dom, é um empréstimo, existe sim algo maior que se chama responsabilidade. Então, não importa se o médium ele é psicógrafo e vende milhares de livros. O outro é um orador famoso, que roda o Brasil, o mundo não importa. E o outro é um doutrinador numa casa espírita que consola os nossos irmãos imperfeitos, aqueles que chegam com aflições, os ditos obsessores, os angustiados. Todos esses médiuns têm o mesmo valor. Kardec não fala em nenhum lugar do livro dos médiuns, em toda a obra, de que existe uma diferença entre médiuns, de que existe uma hierarquia. Pelo contrário, o que o médium e o verdadeiro médium que se dedica àquilo que Jesus nos deixou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o médium, ele realmente tem uma característica, a única garantia que ele tem de que ele vai crescer espiritualmente, que ele vai conseguir alçar um degrau a mais naquela dita escada de Jacó, ou como diz Dona Joana de Anjos, no rumo da plenitude, é se ele servir a Jesus. É a única garantia. O que o médium precisa é agir com simplicidade e desinteresse. Aliás, a caridade, ela para ter o valor pleno, ela tem que ser feita desinteressadamente. Não é isso? Mesmo que a gente ainda, como diz André Luiz, sejamos imperfeitos. André Luiz diz que nós ainda não somos espontâneos no bem. E aí o que é que a gente faz? Né? É mais fácil um atalho, né? Eu costumo dizer que é mais fácil a gente jogar um papel de bala pela janela do carro do que guardar no bolso até encontrar uma mentira. A gente sempre gosta de atalhos, mas atalhos de coisas ou de ações que a gente não dá muito interesse. E por sermos imperfeitos, aquilo que a gente dá interesse, aquilo que a gente, vamos dizer assim, gosta, né? Não é muito ainda digno de um espírito de um mundo de regeneração. A gente então começa a entender de que o médium, bem como todos nós, devemos seguir aquela leitura que está nos dois livros do Homem de Bem.
da gente procurar cada dia vencer as nossas tendências, mais tendências. Então o médium, ele tem um rigor e uma responsabilidade que para ele crescer no trabalho, para que ele exerça o talento que Deus lhe deu, e isso remete-nos à parábola dos talentos, né? Que o Senhor deu a um talento, ao outro deu 2, ao outro deu 10 ou 5, e pediu que ele iria viajar e quando retornasse, ele acertaria as contas. 2 deles devolveram o dobro, e aquele que ficou com medo, com temor, o que foi que ele fez quando recebeu um talento? Enterrou, não é verdade? Esperou o Senhor voltar, desenterrou e fez: olha, eu até imagino se não fui eu, olha, Senhor, está aqui, eu fiquei com medo mesmo, eu tinha que me garantir, nem na poupança do banco eu botei, está aqui, olha, está aqui seu talento, obrigado, não lhe devo nada. E aí o que é que Jesus nos fala? Que o Senhor chama ele de mau servo, de imprestável, de que os talentos, e aí, o talento era uma moeda da época, mas não falar dos talentos como um dom, como um talento que Deus nos dá, é para que a gente possa ser o quê? Como todos nós sabemos, como Leon Denis nos fala, como a literatura Emmanuel cita, nós somos co-criadores. Ora, Deus vai lhe dizer: vocês estão comigo? Eu pego aquele dom talento, viajo, saio, volto ao mesmo talento. Porque, como Jesus sempre dizia nas parábolas, aquilo tem que render ao dobro, ao cêntuplo. Então a gente está nesse planeta, e a semana instante falou de parque de diversões, não foi isso? Porque André Luiz, o Emmanuel também, alguns livros falam, né, que para muitos de nós, estar reencarnado na Terra, estar aqui é estar no hospital. Para outros, é como estar no presídio. Para outros, no hospital. Aí eu costumo dizer que Wagner, que não é Emmanuel, né, André Luiz, pelo amor de Deus, disse que aqui é tudo isso menos playground. A gente não encarnou, reencarnou para brincar. Todos nós temos uma ação, temos uma destinação, um objetivo que Deus nos deu. Wagner, eu não sei o que é que eu tenho que fazer. Eu esqueci, eu não consigo. E aí tem aquela velha e boa maneira da gente saber. Ao dormir e ao acordar, na nossa oração ao se deitar e ao acordar, perguntemos sinceramente a Deus aquela frase que o então Saulo de Tarso, depois convertido a Paulo, fez a Jesus quando caiu no cavalo, quando estava indo para Damasco, para fazer mais um assassinato,zinho, né? Que era Ananias que ele queria. E o que é que ele diz a Jesus? Ele não conheceu Jesus pessoalmente, né? Saulo, ele veio, ele tinha o ódio de Jesus, perseguiu os cristãos, por conta, muito também por conta da amada dele, mas, que foi convertida, mas foi 30 anos depois, 30 e poucos anos. A gente está falando dos anos 60, salvo engano, 65, Jesus foi até 33. E aí a gente vai entender que quando ele cai do cavalo, já cego com o brilho da luz, ele pergunta: Senhor, que queres tu de mim? Em outras traduções diz: Senhor, que queres tu que eu faça? É essa a pergunta que a gente tem que fazer. Porque a gente não veio para ficar parado. A gente não veio para ficar na rede tomando água de coco a encarnação inteira. Não é verdade? Veio. A gente vai na maneira lúdica conversando, lavando a nossa roupa suja, mas a gente tem que parar para pensar nesses objetivos. E a nossa doutrina é bastante clara nisso. E aqueles que são médiuns, ostensivos, aqueles que têm um trabalho maior junto à mediunidade, é um trabalho de responsabilidade. Kardec diz que mediunidade é uma coisa santa e deve ser exercida santamente. Ele é firme nisso. E ele fala isso por quê?
para não se tomar um caminho do médium espírita. Ué, todo médium não é espírita? Não. Quem disse que as pitonisas eram espíritas? Ou o pessoal lá da época de Moisés? E hoje, quantos não são espíritas e são médiuns? E se chamam de outras denominações? Mas qual é a diferença? É porque o médium espírita, ele tem a plena capacidade de que ele só vence, ele só atende aos desígnios de Deus se ele tem um comportamento no seu sentir, no seu falar, no seu proceder, se for de acordo com o amor que Jesus nos ensinou. Então, essa simplicidade, esse desinteresse em fazer o bem, em atender ao próximo, vai justamente aquilo que Emmanuel nos fala lá em O Consolador, de que a gente só alivia a nossa dor, aliviando a dor do outro. Por isso que a gente vê médiuns que sofrem. Chico não sofria de angina, Divaldo não tem os problemas dele de angina, né, os problemas de morbilidade. Todos nós estamos num planeta de provas e expiações e temos algo a expiar. Com X, viu, gente? Não é espiar. Temos algo a purgar, a se transformar moralmente. E essa transformação só se dá à custa de muita renúncia, à custa de muito sacrifício. Né? Joana sempre diz, no livro Entrega-te a Deus, salvo engano, de que cristão sem sofrimento é apenas candidato. Mas Wagner, e o médium então sofre? E o médium então ele tem que passar por determinadas situações? Eu não quero ser médium. Tu tem uma escolha. Temos algo, um instituto que é a nosso favor, que se chama livre-arbítrio. Mas não somos melhores do que ninguém, porque deu passagem ao espírito tal e o outro não deu. Porque aquele ali só recebe o obsessor. Eu não vou mais em Iracema, não. Eu vou no centro do outro lado da rua, que lá tem um alto passe de cura Iracema, que é danado. Cura mesmo. É nisso que a humanidade ainda fica zonza procurando. Imediatismo. Sem querer fazer o básico, que é a sua transformação moral. E os médiuns estão aqui para isso, meus irmãos. É para isso que eles estão atuando, para que os outros, dentro da casa espírita, possam trabalhar e o trabalho ele possa crescer. Porque, mesmo para o movimento espírita, para o espírita cristão dedicado, a gente tem que suar muito. Não é verdade, Marcelo? Não é verdade, Júlio? É muito trabalho. E é um trabalho que ele não tem fim, pelo menos por enquanto. Enquanto o nosso planeta, aliás, Bezerra fala isso, ele não foi para o mundo de regeneração há 100 e poucos anos atrás, porque ele disse que enquanto tiver uma alma doente, necessitada, ele aqui permanece para auxiliar o trabalho do Cristo. E é muita aflição. Nós vemos isso no nosso dia a dia. Nós vemos isso nas mídias. E vocês acham que o médium, que é mais sensitivo, mais ostensivo, eles não sofrem com isso, eles não se abalam? Sim. Por isso que a força de coesão da casa espírita é a oração. É unidos, como diz na música, ombro a ombro, lado a lado. Não dá para nós pensarmos, nem o médium achar que ele é o último biscoito do pacote. Até porque o último biscoito do pacote eu sempre vejo quebrado. Não tem importância, não é verdade? Ah, porque ele é... Não. Como é que os espíritos do bem, como é que os espíritos elevados vão querer se comunicar com o médium que no seu dia a dia ele não tem sintonia com o bem? Vocês percebem isso? Eu não posso querer sintonia com o bem, eu não posso querer estar destilando, exalando perfumes maravilhosos, se eu não procuro sair
Se eu só procuro ficar fornicando lá naquele trevoroso pântano, a gente precisa se transformar. Então não adianta, e aí a gente leva para todos nós, a gente querer mudanças na nossa vida, se a gente não procura se mudar intimamente. Bezerra, aliás, antes de eu falar de Bezerra, Kardec, no próprio livro dos Médiuns, ele cita, né, aqueles tipos de espíritas, né? E aí eu costumo sempre falar, porque a gente precisa entender que ele fala algo e que é um recado, sabe assim, velado para os médiuns. Eu me lembro dessa passagem, e eu me lembro também daquele trecho de Jesus, pouco antes de ser preso, e que viria a ser crucificado, em que ele está ali no Getsemane, né, no Monte das Oliveiras, apreensivo, porque ele já sabia que o momento estava para acontecer, e ele pede a Tiago, a Pedro e a João para orar com ele. E ele vai e faz a postura de orar ao Pai. Quando ele volta, como é que os três estão de madrugada, nessa madrugada? Dormindo, né? Aí ele acorda, por favor, orem comigo, e volta, e sempre agora. Ele volta, como é que eles estão? Vamos orar, Senhor, beleza. Quando ele volta, como é que eles estão? Dormindo. Na terceira vez, Jesus, com a firmeza dele, porque se fosse Wagner era outra coisa, né? Mas tudo bem. Ele diz: será que vocês não podem velar comigo nem por uma hora? Olha a pergunta que Jesus faz a eles. E aí meio que não dá mais atenção, porque quando a gente insiste e não acontece, é porque não é o momento da pessoa. Ele não pede mais. E Emmanuel, brilhantemente, ou em Caminho, Verdade e Vida, ou em Fonte Luz, ele tem um Fonte Viva, ele tem um texto chamado Velar com Jesus, em que ele faz a explicação disso e nos remonta de que a gente precisa ter esse tempo. Como é que a gente tem uma vida de anos, tem 24 horas no dia, e não consegue velar com Jesus por uma hora, por um minuto, uma oração? Porque a gente vai procurando entender de que a oração, de que a gente fazer o bem, a gente na casa espírita, estamos falando da nossa doutrina, é para vir para recarregar as baterias de nossa alma. Né? Não é só o celular que precisa de energia, não, a gente também precisa. Porque a gente vai esvaziando, não é assim? Tem dias quando a gente chega do trabalho, parece que sugaram a nossa energia até... Eu quase não cheguei em casa, eu pensei que eu ia cair na rua de cansaço. Não é assim? Tem outros dias em que a gente precisa recompor. E para isso, meus irmãos, é que a nossa doutrina nos mostra de que o trabalho no bem, de que a casa espírita, de que os médiuns espíritas são esses que nós, como eu disse, ombro a ombro, lado a lado, a gente cresce e ajuda os outros no nosso encontro. Aqueles que estão conosco na nossa família, no ambiente de trabalho, na academia, na amizade, vizinho. E ainda tem o outro time espiritual, né? Que é o nosso parentesco espiritual, a verdadeira família. Temos aqueles espíritos amigos, aqueles que torcem por nós e que muitas vezes a gente não dá atenção, porque a gente fecha no nosso dia a dia, na consumição, os canais de comunicação. E muitas vezes a gente se lamenta, acha que Deus não deu atenção, que não estava conosco, que na verdade era a gente que não estava conseguindo ouvir, tendo olhos de ver, ouvidos de ouvir. E essa limpeza que a gente precisa nos nossos ouvidos, na nossa visão, é a prece que nos fornece. A gente então vai entendendo de que quando Kardec diz, olha, tem aquele espírita sem saber que é espírita. Ele tem as qualidades de espírita, mas ele não é. Ele consegue se comunicar com os espíritos, ele tem sensações, ele pratica o bem, mas ele não é espírita. Kardec fala daquele outros que ele chamava, e à época eram muitos, que até hoje tem, que era o espírita experimentador. Eu vou lá na reunião para ver esse negócio de passagem, para ver. Eu sou curioso.
Eu vou lá, observo, mas eu estou aqui distante, falo com os outros, venha ver. Foi assim que começou com as mesas girantes, né? Em experimentar curiosidade. Tem os espíritas, óbvio, imperfeitos, sabe tudo. Da primeira letra do livro dos Espíritos, a última palavra da quinta obra, que é a Gênesis. Mas não pratica. Sabe a teoria, entende, mas não segue, não consegue praticar. Mas não é só não praticar, faz o contrário. Aí tem os espíritas exaltados, que é aqueles que atingem o nível de conhecimento e quer arrastar todo mundo, e aí briga, impõe. Eu achei interessante, João Iracema, a destreza, a educação, a delicadeza, que é assim que tem que ser com os nossos filhos ou com as pessoas que amamos. Cada um tem seu tempo. Sabe por quê? Eles já ganharam na loteria, os filhos deles, os netos de Iracema, vieram numa família velha. Você vai descer, mas você vai ter tudo à sua disposição para você se melhorar. Se eu não dou atenção, a culpa é minha? A culpa é deles? Não. É o livre-arbítrio. Então os espíritas exaltados, eles querem chamar todo mundo, eles querem impor, venha entender. E finalmente, os verdadeiros espíritas, que são os espíritas cristãos, que são aqueles espíritas que literalmente procuram, se esforçam, sofrem por seguir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante que tem um livro, eu acho que é Momentos de Luz o nome, é Momentos de Luz, que tem um texto de Bezerra de Menezes. Esse livro, essa leitura, salvo engano, é Irmão X que faz esse texto, chama A Diferença. E ele relata que numa organização espírita da época de Bezerra, estava tendo reunião, provavelmente uma doutrinária, e Bezerra era o palestrante. E, em determinado momento, um dos que estavam presentes do meio espírita, depois que Bezerra fala para o pessoal e de que enche os nossos corações de ânimo, não pode, um parênteses, gente, uma coisa que não pode faltar a nenhum de nós em nossas vidas é o ânimo. Por isso recarregar as baterias. Porque principalmente no momento que estamos vivendo, se esse ânimo ele desce muito essa carga, fica muitas vezes difícil de imediato ou com brevidade a gente retomar a carga. E aí a gente tem que passar um tempo imerso em dúvidas, imerso em depressão. A gente precisa, nós espíritas, e a todos, estar atentos a isso. E isso a gente consegue na casa espírita, na doutrina, nos estudos de reforma íntima, de autodescobrimento. A gente precisa aprender a se conhecer. E esse espírita, no intervalo, ele chega para Bezerra, da própria e diz: olha, Bezerra, eu entendi, isso tudo que você falou é maravilhoso, mas isso não deixa de ser uma hipocrisia. E eu falo, Bezerra, por mim mesmo, que me encontro cheio de imperfeições, cheio de questões trevorosas. Eu mesmo procuro fazer o bem, mas só me vem a vaidade, a prepotência, e eu não resisto. Então, eu por mim mesmo me encontro naquilo em que, como se ele dissesse, desgostoso de que ele busca muitas vezes, mas ele é fraco para isso. Então isso é uma hipocrisia, é uma falácia. Está falando essas coisas belas e na realidade não é assim. E ele frisa: falo isso por mim mesmo. E aí Bezerra, naquela paciência, quem já leu os livros, os textos de Bezerra, já viu, quando nas passagens que Divaldo dá dele, como ele fala naquela calma, ele diz: é isso mesmo, meu amigo, eu também me sinto assim. Aí ele toma um susto de lá: como? Você, Bezerra? Eu estou imerso nessas trevas, nessas imperfeições? Ele fez: sim, porque eu estou no meio dessas imperfeições, dessas questões trevorosas.
de tudo isso que nos arrasta para a imperfeição cada vez mais. Mas existe um ponto, é de que quando eu era espírita cristão, eu andava e fazia força para alcançar, correndo atrás delas, dessas imperfeições. Mas hoje, que eu sou cristão e espírita, eu faço força e corro delas. Vocês entendem a mensagem de Bezerra? O viver no mundo sem ser do mundo. Porque quando a gente está ministrando uma palestra sobre a questão dos deveres de um médium, os deveres do espírito é a primeira coisa que nos vem para todos nós. Sim, eu vou fazer como? Se as mídias estão lá dentro do quarto do meu filho, entra sem eu querer dentro de casa. Se o mundo está dessa maneira, novamente Paulo ele vem e nos diz: veja de tudo, retenha o que é bom. Meus irmãos, não é para a gente viver apartado do mundo. Não é para a gente viver distante do que está acontecendo. A sociedade ela vai continuar evoluindo. A transição planetária é em relação à nossa transformação moral. Como nos diz a espiritualidade, é nos tornarmos pessoas, espíritos tocados pelo bem. No mundo de regeneração, não é santo ainda não. Ainda não estamos nesse caminho de sermos, estamos no caminho de sermos espíritos puros, mas a próxima etapa é a custa de muito sacrifício. A gente precisa realmente de um empenho, de um esforço próprio de se transformar. Não é o outro que vai nos levar. Não é o outro que é culpado porque eu sou assim. Não é porque fulano mandou. Eu não fui porque eu estou com enxaqueca. Eu não fui porque fulano não deixou, porque meu marido falou, porque o meu namorado não quer, ele disse que vai me deixar. Não! Você não faz, você não vai, você não age, não fala, não sente porque você não quer. Emmanuel nos explica isso muito bem no livro Pensamento e Vida, quando ele fala de uma coisa chamada vontade, que Lacordaire, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que a gente precisa ter essa vontade de querer. Porque a vontade, meus irmãos, parte do espírito. A carne, esse corpo aqui, a marionete, né? Ela é movimentada, ela é conduzida pelo espírito. Então as nossas transformações, elas são íntimas. A briga é grande, é severa o desafio. Porque o nosso inimigo é nós contra nós mesmos. A gente precisa efetivamente vencer essas nossas más tendências. E se a gente não procura começar com atitudes simples, com a ida à casa espírita, por participar de um ato como a que falou de distribuição de farnel, vai ao apoio aos idosos, às gestantes, a gente tem que procurar se interagir em algo que seja do bem, por dizer. Wagner tem que ser espírita? Não. Jesus Cristo não deixou religião. Eu sempre digo, e eu acho que eu acerto toda vez que eu digo isso, que agora, acabou de desencarnar uma pessoa neste planeta de 8 bilhões de habitantes, que não era budista, não era espírita, não era não sei o que, nem evangélico, nem humanista, nada. Mas era uma pessoa de bem, que levou a sua vida versado na prática do amor ao próximo. E que conseguiu galgar mais um degrau nessa escada de Jacó. Mas a nossa doutrina, ela nos dá um roteiro. Eu me lembro do livro de Emmanuel, roteiro. É um roteiro mesmo aquele livro. É ele que ensina o vídeo. É um roteiro, é o caminho das pedras. Olha, venha por aqui. Não vou não. Bom, aí eu não vou me forçar ali. Mas o caminho é esse. Só existe um caminho. E o caminho se chama Jesus Cristo.
o caminho do amor, da prática da caridade e de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, médiuns, alertai-vos, a todos nós, a gente precisa orar e vigiar. Então não é privilégio. Eu achava que aqueles médiuns famosos, eu assim, pedia 20 toalhas brancas, 14 buquês, pacotes de chocolate. Então quer dizer que o passe que eu vou tomar depois dessa doutrinária, os médiuns passistas, rapaz, eu adoro médium passista, gente, sério, porque a gente, vocês já viram como é um passe? Quando a gente chega assim e vai lá para lá, aí senta, quando sai, parece, sabe, aquele carregador de celular agora que é mais potente do que o de antigamente. Todo médium tem seu valor. Passista, o doutrinador, o psicólogo. Todos eles, o trabalhador da casa espírita, são todos iguais perante a Deus. Tem o seu valor. Se quer se ter uma hierarquia, se é que existe diferença, somos nós, seres errantes, imperfeitos, que estamos criando, inventando, porque a gente tem essa mania. E a gente precisa simplesmente agir como Jesus nos fala, quando ele aqui veio, logo com a primeira virtude, que é a humildade. Nós precisamos procurar ser humildes, para se libertar o quanto antes daquela chaga do orgulho e do egoísmo, que é o objetivo de destruição da nossa doutrina. Mas Wagner é mesmo, então vamos fazer aí uma força-tarefa para destruir o orgulho e o egoísmo. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? No mesmo local que está o reino dos céus, dentro de nós. E aí, o reino dos céus é aquele apartamento grande, bonito. Aí sabe aquele quartinho que bota tudo? Está o lixo, está lá, mas está dentro do apartamento de Deus. Mas o reino dos céus, eu tenho que me livrar daquilo ali. Pois é, vá lá, limpe o quarto e venha usufruir dessa casa toda. Porque Jesus disse isso para aquele que chega no templo para orar. E o que é que Deus diz? Vá, saia, reconcilia-te com o teu adversário enquanto há tempo. Depois você volta. Porque senão é hipocrisia, é falácia, é mentira ou fake news. Não dá para sermos aparentes. A gente vai ser aparente até que um dia a máscara cai. Então, meus irmãos, o que a gente tem que ter é muita força para a lida do dia a dia. Nós, os médios, temos que ter mais força ainda para sustentarmos perante os testemunhos que a nós são dados, mas que sabemos que, por questões de vidas passadas, lá das coisas que a gente fez, essa lei de retorno diz: olha, vou te dar uma chance, vou lhe dar um trabalho e você vai se recuperar disso tudo ali que ocorreu. Você está lembrado? Senhor, a gente até chora, sabia? Senhor, eu volto, vou fazer. E aí desce. Vem o esquecimento. E aí a gente não pode se esquecer, porque aí o esquecimento é porque aí vem a nossa essência, a gente zerado, 0 quilômetro, corpo novo, tudo maravilhoso. E aí a gente precisa entender de que perante Deus o que vale é a nossa essência, é o Espírito. E isso a gente, nós espíritas, tem que estar na nossa mente no dia a dia. Wagner, então eu vou ter que viver orando. Eu falei isso. Vocês ouviram eu falar isso? Eu falei de 400 Pai Nosso, 200 Ave Maria, se ajoelhar no milho? Falei isso aqui? Não falei isso. Eu falei que viver em estado de oração é viver predominantemente proativo no bem. É difícil? É. E aí a gente faz o quê? Insiste. É chato. Vai. No trabalho, em casa, na academia, no centro espírita. O que não pode é sair da soleira da porta do centro espírita, vira outro. Chega em casa, é outra pessoa. Vai para o trabalho, mudou completamente. Desce para a academia. Não, você vai continuar indo para todos os lugares.
Vocês vão continuar indo para as festas, para a balada, mas existe um procedimento, um comportamento mínimo que nós, espíritos ainda errantes, precisamos ter para alçar a glória dos cimos do céu, como os espíritos superiores nos falam. E esse caminho é à custa de muita renúncia, de muito sacrifício repetido e de muita oração. Fiquem em paz, Jesus que abençoe vocês, e é um prazer novamente, depois de um tempão, estar aqui no dia de quinta-feira. Não que eu tenha esquecido da turma de sábado, mas fiquem em paz. Palma para vocês que me apuraram. Pois é, gente. O grande trabalho do médium é ele mesmo, né? Não é? É ele mesmo. Não adianta fugir. Estou na casa espírita, estou olhando o outro. Aquele médium não é legal. Aquele faz umas coisas que não é bacana. É aquele, ó, né? Estou apontando para o outro. Tem quantos para mim, ó? 3. Então, a gente precisa trabalhar nós mesmos. Então, nos despedimos aí do pessoal do Insta, que esteve aí conosco, e vamos iniciar.